Vou explicar pra vocês o que aconteceu ontem. Ainda tô meio aérea, mas vocês vão conseguir me entender. Era por volta de umas 5h30. A Radassa tava bem, eu tava gravando stories o dia todo pra vocês, o nosso dia normal. E eu comecei com uma dor no nervo ciático, deitei pra dormir na minha cama e do lado ela tava no bercinho dormindo também. E aí deu umas 7 horas da noite, ontem tinha culto, falei pro Uber, não vou que eu não tô passando bem. E ele arrumando pra ir pro culto, ela acordou vomitando, ela já tá com esse quadro de vomitar, sempre teve, né? E acordou vomitando. E aí ele viu que ela tinha vomitado um pouco pela traqueostomia. Além de sair pela boquinha, saiu pela traque. Isso não pode acontecer e nunca aconteceu. E aí, beleza, ela vomitou, ele aspirou, acudiu ela deu aquela engasgada que ela sempre dá. E aí ele me acordou, contou o que tinha acontecido. E ela manteve bem na hora, manteve super bem, inclusive. E ela simplesmente manteve bem, manteve saturação bem, tava sorrindo, tava feliz. Por mais ou menos 1 hora, ela super bem. A gente já escutou o mãozinho, colocamos oxímetro e ficamos acompanhando. E ele foi pra igreja. Eu tinha que atender o culto 7h30, ele foi congregar e eu fiquei em casa com ela. E fiquei monitorando ela. E aí, deu por volta de umas 8h30, a saturação começou a cair. Foi pra 92, 90, de repente 88. E aí eu já comecei a ficar preocupada. Mandei mensagem pro médico, que sempre acompanha ela, e ele me orientou o que eu tinha que fazer. Olha, ele falou até pra fazer uma inalação e se não melhorasse dentro de 2 horas, ir pro hospital, que ela poderia ter broncoaspirado. E aí, nisso, eu fui assim, agora enquanto isso o Uber chega, né, eu conto pra ele o que aconteceu, a gente vai. E fui tomar banho, e como o banheiro é dentro do quarto, eu já fiquei lá do banheiro olhando ela. E lá do banheiro, eu olhando ela, eu notei que ela começou a ficar muito quieta. E aí, já saí logo do banheiro. Quando eu vi a saturação dela, tava 77, ela já tava ficando mole, 77. E aí, gente, eu vi essa menina tão mal, sabe, com a boca roxa. E sabe quando você não raciocina, o que você faz? Eu tava tão assim, eu tava sozinha com ela em casa, e o Bruno tinha chegado com o teu, eu fiquei muito apavorada, que nunca tinha acontecido. E aí eu vesti roupa correndo e sabe quando você nem raciocina? Eu tava tão assim que eu só sabia chorar e chorar e chorar e chorar. Não procurei oxigênio, nada, fiquei esperando o Uber chegar. E aí tentando ligar pra ele, tentando ligar, aí com muito custo consegui falar com a minha cunhada, que falou com ele e ele chegou em casa. Foi uma loucura. Aí já chegou minha cunhada, minha sogra, sabe? Todo mundo lá e eu assim, aérea, só sabia chorar com ela no colo. E o Wilber que acudiu ela, fez uma bombinha de resgate, já foi procurando oxigênio pra colocar nela, ajeitando tudo. E aí o Wilber chegou, a gente fez as malas correndo pra ir pro hospital, fui conversando com o médico, ele orientando o que a gente fazia. A gente passou ainda no posto de saúde da nossa cidade, o médico de lá o escutou, ele falou, ainda não tem ronco, parece, não tem nenhum sinal de broncoaspiração no pulmão, mas saturação caindo, plano de oxigênio tem que ir. E aí a gente correu 1 hora de estrada, chegamos no hospital, ela já ficou a noite inteira no oxigênio, tirava, caía, ela não aguentava ficar sem oxigênio. E aí fez exame de sangue, fez raio-x, não deu nada, não broncoaspirou no primeiro raio-x, nos exames tava tudo bem. E só que ela não aguentava respirar sozinha, a saturação caindo. E aí foi uma noite assim, sabe, terrível, terrível. Ela muito brava, enjoada, passando mal, né, tadinha. E a saturação caindo o tempo todo. Foi assim, só por Deus, sabe? Resumindo, ainda corre o risco de aparecer alguma coisa no pulmãozinho dela, porque tava muito recente ontem, né? E aí, quando foi hoje pela manhã, ela conseguiu sair do oxigênio, ficou bem, como os exames não deu nada, ele falou pra gente ir pra casa pra não ficar no ambiente hospitalar com ela. Ela não corre risco de pegar nada, sabe? Aí a gente tá aqui na minha mãe, vamos dormir por aqui também, porque e eu tô monitorando ela o tempo inteiro, vendo se não vai dar febre, se não vai ter mais queda de saturação, porque ainda pode aparecer alguma coisa, né? Por conta desse vômito que saiu pela traque, como fez exame ontem muito cedo, perto do horário que aconteceu, pode acontecer ainda de aparecer, se Deus quiser, não vai, né? Mas ainda tá correndo esse risco, a gente tá monitorando ela, ainda tá enjoadinha, começou a querer esquentar de tarde, saturação tem hora que cai, sabe? Mas nos exames que fez até o momento não deu nada. Algumas pessoas me perguntaram do Uber, né? Gente, ontem na hora do culto, eu tava sozinha com ela, mas é claro que ele foi pro hospital com a gente.
E aí até minha cunhada também foi. E aí à noite eu quis passar a noite toda com ela, não saí perto dela hora nenhuma. E os dois dormiu no carro, porque a gente, né, tinha que ficar no hospital. Aí eu dormi lá com a Radacinha, dormi entre aspas, né, porque ela não dormiu nada, não conseguiu dormir. Então, ou seja, passamos a noite acordado, mas o Uber tava em tudo. É que eu sempre gravo pra vocês ele com ela, só que ontem eu não gravei, ontem foi muito desesperado. Tomei um banho agora, coloquei uma camisolinha da mãe, porque eu não trouxe nada de dormir. Eu taquei qualquer coisa na mala, qualquer roupa que eu vi na frente, porque eu pensei, se a gente ficar internado, puxe qualquer coisa, eu nem pensei em pijama, nada. E aí, vesti da minha mãe, a Dacinha já tá ali deitadinha, pronta pra dormir. Eu acho que não vou dormir essa noite, porque eu tenho que ficar olhando ela, né? Gente, esse roxo que meu braço é tão feio, né? Você quer que eu tomei um remédio na veia? E não... já tem umas 2 semanas e tá roxo. Enfim, eu acho que eu não vou dormir essa noite, porque eu tenho que ficar olhando a temperatura, olhando a saturação. Agora à noite ela começou a querer dar febre. Daí eu tenho que ficar de olho nela o tempo todo, né? Pra ver como é que vai ser. Vou dar respondendo algumas perguntinhas pra vocês. Eu amo fazer caixinha de perguntas, porque aí eu consigo ter noção do que vocês têm dúvida, né? Porque às vezes eu tô falando algo aqui que às vezes nem é do interesse de vocês. E eu vou começar falando sobre isso daqui, porque a seguidora mandou. Parece que ainda ficou pequeno, ou não. E eu quero contar pra vocês o meu objetivo com a prótese, né? Porque assim, gente, o meu objetivo não era que meus peitos ficassem enormes, tanto é porque nem estrutura eu tenho pra isso. Quando eu fui procurar o Dr. Felipe, eu falei pra ele, falei assim, olha, eu sou uma mulher muito discreta, eu não sou uma mulher vulgar, digamos assim, né? Então eu não uso muita roupa decotada, eu não uso roupa muito chamativa, não é do meu perfil, Sara. O meu intuito de colocar o silicone é pra eu me sentir, assim, bem comigo mesma, entende? Porque é algo que tava me incomodando muito. Porque como eu falei pra vocês, eu tinha um peito quando eu amamentava, antes de eu ter as crianças também, meu peito tinha. Não era grande, mas eu tinha. Depois, quando eu parei, né, de ter a minha gestação, meu peito secou. Então, assim, eu não tinha nada, gente. Nada. Então, meu objetivo não é ter peitão. Meu objetivo é ter peito. Entendeu? Tipo assim, peitos. Era esse o meu objetivo. E eu acho que não ficaria legal também se colocasse algo muito grande. Porque, como eu falei, eu sou bem miudinha. Gente, se vocês me conhecerem pessoalmente, eu sou muito pequenininha. Eu sou magrinha, eu não sou alta. Então, assim, o meu porte físico não ficaria nem legal se eu colocasse uns peitão, assim. Eu acho que não ia ser legal, não. Entendeu? Então, eu coloquei de acordo com o que eu queria colocar. Aí, se ficou pequeno, não. Eu já havia contado pra vocês, mas eu vou contar novamente, tá? Bom, eu coloquei ml diferentes, tá? Então, esse lado meu esquerdo, eu coloquei 285. E esse lado direito, eu coloquei 305. Por quê? Eu tinha uma diferença de mama. Esse lado meu é maior. E tanto é que eu tenho, né, um osso aqui, ó, que ele era mais levantado. Então, esse peito meu, eu tive que colocar menos pra igualar o outro. Mas, assim, é uma coisa que ficou perfeito. Ficou bem parecido. Se eu não contasse pra vocês nem iam ficar sabendo, porque não dá pra ver que ficou um maior que o outro, entendeu? E tanto é que parece até que esse aqui é menor. Parece que não sei o jeito que eu fico, parece que esse lado aqui ficou menor. E na verdade esse lado tem mais prótese. Mas eu fiz a cirurgia de recuperação rápida. Então assim que você sai do bloco cirúrgico, a enfermeira já vai lá e já faz uma manobra pra você poder levantar o braço. Tanto é que tem um vídeo, né, que eu postei pra vocês, que assim que eu saí lá do bloco cirúrgico, tinha uma enfermeira já me ajudando a levantar os braços. Então, posso levantar normalmente. Posso pentear o cabelo, posso fazer o que eu quiser, né?
Só que eu fiquei um pouquinho mole. Às vezes eu peço muita ajuda, assim, sabe? Eu evito de levantar, mas não porque não pode, porque incomoda. Só que na verdade o certo é levantar, entendeu? É uma das perguntas que eu tô mais recebendo também, é o valor que eu paguei. E assim, gente, eu preciso fazer um vídeo contando pra vocês, né? Mas ficou mais de 20 mil reais, só pra deixar uma curiosidade pra vocês. Mas eu vou fazer um vídeo certinho contando tudo que eu gastei, incluindo os exames também, né? Porque os exames pré-operatórios também são pagos. Se você não tiver plano de saúde, você vai ter que pagar tudo à vista. E são bem carinhos. Ficou em R$ 1.800 só os exames. Oi? O que aconteceu? Tá gravando? Tô, o que foi? Não, essa é uma palpete, que ele tá com sono da palpete. Pode pôr. Só.